Machucado e sangrando, as últimas horas do Salvador foram passadas crucificado em uma cruz. Por causa de seu amor por nós, Cristo Jesus morreu na cruz para redimir a humanidade, para nos salvar de nossos pecados. Após sua traição e clamor, Pôncio Pilatos o condenou à morte, e ele carregou sua cruz até o Calvário, onde foi pregado na cruz e pendurado entre dois criminosos comuns. Ele encontrou um fim indescritível que a Igreja comemora na Sexta-feira Santa da Semana Santa. Embora atormentado com dores excruciantes, ele fez 7 declarações significativas. Aqui estão suas 7 palavras, as últimas 7 expressões de Jesus Cristo na cruz, registradas nas Escrituras. A primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. Jesus de Nazaré olha para baixo da cruz, apenas momentos depois de ser crucificado entre dois criminosos. Ele vê os soldados que o insultaram, açoitaram e torturaram antes de pregá-lo na cruz. Ele provavelmente se lembra daqueles que o condenaram, os sumos sacerdotes. Pilatos reconheceu que eles o haviam entregado por inveja. Marcos 15, verso 10, pois sabia que o sumo sacerdote o havia entregue por inveja. Mateus 27, verso 18. Ele também está pensando naqueles que tiveram que fugir. Ele se enfurece? Não. Mesmo em meio à sua dor física, seu amor triunfa e ele suplica a seu Pai que perdoe. Há alguma ironia maior? Jesus suplica a seu Pai que perdoe, mas é somente por seu próprio sacrifício na cruz que a humanidade pode ser perdoada. Ele nos dá um exemplo que temos que considerar. Este foi um ato de grande amor. Até suas últimas horas na cruz, Jesus ensina a todos nós o perdão. Ele ensina o perdão na oração do Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Quando perguntado por Pedro quantas vezes deveríamos perdoar alguém, Jesus responde: 70 vezes 7. Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro veio até ele e disse: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso prova que Jesus não apenas pregou, ele foi além para praticar suas palavras. Marcos 2, versos do 3 ao 12. E vieram até ele trazendo um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava. E tendo desfeito a cobertura, baixaram o leito no qual o paralítico jazia. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali sentados, raciocinando em seus corações. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? E imediatamente, percebendo em seu espírito que assim raciocinavam entre si, Jesus lhes disse: Por que razoais estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, pegou o leito e saiu diante de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos algo assim. Ele perdoa o paralítico em Cafarnaum. Marcos 2, versos do 3 ao 12. A mulher pecadora que o ungiu na casa de Simão, o fariseu. Lucas 7, versos 37 ao 48. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e pôs-se a seus pés por detrás, chorando, começou a lavar seus pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia-os com unguento. Quando o fariseu que o convidara viu isso, falou consigo mesmo, dizendo:
Este homem, se fosse profeta, saberia quem e de que tipo é a mulher que o tocou, pois ela é uma pecadora. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Simão, tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, fala. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu e disse: Suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste corretamente. E virando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste beijo, mas esta, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com um unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados estão perdoados, pois muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Ele também perdoa a adúltera apanhada em flagrante e prestes a ser apedrejada. Durante a instituição da Eucaristia na última ceia, Jesus lhes diz para beber do cálice. E tomou o cálice e deu graças e deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versos 27 e 28. Mesmo após sua ressurreição, seu primeiro ato é ordenar a seus discípulos que perdoem. Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de algum, eles são perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. João 20, versos 22 e 23. Sempre que estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, verso 25. A segunda palavra: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Agora não são apenas os líderes religiosos ou os soldados que zombam de Jesus, mas até um dos criminosos, indicando a zombaria contínua. No entanto, o criminoso à direita fala em defesa de Jesus, explicando que os 2 criminosos estão recebendo o que merecem, enquanto este homem não fez nada de errado. Então, virando-se para Jesus, ele pede e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, verso 42. Que bela confiança em Jesus este pecador arrependido tem. Este criminoso avaliou a situação e declarou que merecia a cruz, mas não Jesus. Ignorando sua própria dor, Jesus responde com sua segunda palavra com misericórdia, vivendo sua própria bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. A segunda palavra é sobre perdão, mais uma vez, mas desta vez é direcionada a um criminoso. Este termo bíblico, como a primeira palavra, é encontrado somente no Evangelho de Lucas. Jesus demonstra sua divindade ao abrir o paraíso para um pecador arrependido. Esta expressão nos dá esperança para a salvação, porque se voltarmos nossos pensamentos e orações para Ele e aceitarmos seu perdão, estaremos com Jesus Cristo ao final de nossa vida. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12, verso 32. A terceira palavra, Jesus disse à sua mãe: Mulher, este é o teu filho. Então disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. João 19, versos 26 e 27. Jesus e Maria se reencontram. Que angústia deve ter enchido o coração de Maria. Como ela deve ter se sentido ao ver seu filho carregando a cruz. Ela então teve que testemunhar ele sendo pregado na cruz. Os entes queridos de Jesus estão com ele no Evangelho de João. Há 4 aos pés da cruz: Maria, sua mãe, João, o discípulo a quem ele amava, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Ele dirigiu sua terceira palavra à sua mãe em João, o único testemunha ocular dos escritores dos evangelhos. Enquanto cuida de sua mãe, Jesus mais uma vez se eleva acima da ocasião.
Como um filho cuidadoso, Jesus confia a João o cuidado com sua mãe. A quarta palavra, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, versos 46 e Marcos 15, verso 34. Esta é a única frase que aparece em mais de um evangelho. É uma citação dos Salmos 22, verso 1. Esta foi a única expressão de Jesus nos evangelhos de Mateus e Marcos. Segundo ambos os evangelhos, ele gritou sua quarta palavra na 9ª hora, após 3 horas de escuridão. Na Judéia, a 9ª hora era 3 horas da tarde. Jesus de Nazaré cumpre a profecia messiânica do servo sofredor do Senhor. Isaías 53, verso 12, Marcos 15, verso 28 e Lucas 24, verso 46. O tom angustiado desta observação contrasta fortemente com as 3 primeiras palavras de Jesus. Após a quarta palavra, Marcos relatou com um horrível senso de finalidade, e Jesus emitiu um grande grito e expirou. Marcos 15, verso 37. No momento em que Jesus assumiu sobre si os pecados da humanidade, o Pai teve que se afastar do Filho, porque o Pai tem olhos mais puros do que para ver o mal, e não pode olhar para o erro. A quinta palavra, tenho sede. João 19, verso 28. A quinta palavra de Jesus é a única expressão humana de sua agonia física. O açoitamento, a coroação de espinhos, a perda de sangue na viagem de 3 horas por Jerusalém até o Gólgota e a pregação na cruz tinham cobrado seu preço dele. Jesus colocou em realidade o que ele pregou. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, versos 12 e 13. João 19, verso 29. Havia ali um jarro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram-na numa vara de hisopo e a levaram até os lábios de Jesus. A sexta palavra. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, verso 30. O Evangelho de João relata o Cordeiro da Páscoa sacrificado em Êxodo 12. Os soldados apresentaram ao Senhor vinho em um ramo de hisopo. O hisopo é uma pequena planta que foi usada para aspergir o sangue do Cordeiro da Páscoa nos umbrais das portas dos hebreus. Êxodo 12, verso 22. Tomai um molho de hisopo, mergulhai-o no sangue que está na bacia, e passai o sangue que está na bacia sobre o umbral superior e nas 2 ombreiras. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. O Evangelho de João relata que era o dia da preparação, o dia antes do verdadeiro sábado da Páscoa, que Jesus foi condenado à morte e sacrificado na cruz. Era o dia da preparação da Páscoa, era cerca do meio-dia. Eis o vosso rei, disse Pilatos aos judeus. João continua em 19, versos 33 e 34. Mas, vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, citando a instrução do Cordeiro da Páscoa em Êxodo 12, verso 46. Ele morreu no momento em que os cordeiros da Páscoa eram sacrificados no templo, na 9ª hora, 3 horas da tarde. Paulo afirmou, Cristo se tornou o Cordeiro Pascal, ou da Páscoa, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. 1 Coríntios 5, verso 7. Oh, que possamos ser separados. O Cordeiro inocente foi morto por nossas transgressões. Está agora consumado. A sexta palavra é o reconhecimento de Jesus de que sua agonia terminou e sua missão foi concluída. Jesus obedece ao Pai e expressa seu amor pela humanidade, nos redimindo por meio de sua morte na cruz. O que outrora foi o dia mais sombrio da história humana, agora se tornou o dia mais brilhante da história humana. Este dilema foi capturado pelos evangelhos como um todo. A agonia no jardim, o abandono por seus apóstolos, o julgamento perante o sinédrio,
As duras zombarias e torturas derramadas sobre Jesus, seu sofrimento todo sozinho, a escuridão sobre a terra e sua morte foram todos vividamente retratados em Marcos 15, versos 33 ao 38. Ao meio-dia, a escuridão veio sobre toda a terra até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam perto ouviram isso, disseram, escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu, encheu uma esponja de vinagre, colocou-a numa haste e ofereceu-a a Jesus para beber. Deixem-no, vamos ver se Elias vem tirá-lo, disse. Com um grande grito, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em dois, de cima a baixo. A frase está consumado carrega um sentido de realização. O Evangelho de João começa a revelar o Espírito Santo. Jesus menciona a água viva em João 4, verso 10, e durante a festa dos tabernáculos, refere-se à água viva como o Espírito Santo. João 7, versos 37 ao 39. No último dia, aquele grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele disse do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Na última ceia, Cristo anuncia que pediria ao Pai para enviar outro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. João 14, versos 16 ao 17. A palavra Paráclito também é traduzida como advogado, conselheiro, ajudante ou consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, verso 26. Mas um dos soldados perfurou o seu lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. A perfuração de seu lado cumpre a profecia declarada em Zacarias 12, verso 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele como se pranteia por um unigênito, e estarão em amargura por ele, como quem está em amargura pelo primogênito. A sétima palavra, Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, verso 46, vem do Evangelho de Lucas e é dirigida ao Pai no céu justo antes de ele morrer. Jesus relembra os Salmos 31, verso 5, Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Agora, quando o centurião viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse, certamente este homem era inocente. Lucas 23, verso 47. Jesus foi obediente a seu Pai até o fim, e sua última palavra, antes de sua morte na cruz, foi uma oração ao seu Pai. A relação de Jesus Cristo com o Pai é revelada no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 14. Saí do Pai e vim ao mundo, novamente deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, verso 28. E em sua oração antes de sua paixão, ele clama por unidade. E agora já não estou mais no mundo, mas estes estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17, verso 11. Jesus Cristo cumpre sua própria missão e a de seu Pai na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16.
Nas sombras alongadas da cruz, entre os últimos suspiros de um sol poente e o primeiro alvorecer de uma nova esperança, encontramos o epicentro de uma história que transcende tempo, cultura e religião. A narrativa da paixão de Cristo, com suas palavras finais proferidas na cruz, não é apenas um relato de sacrifício e redenção, é um convite à reflexão sobre amor, perdão e a profunda conexão entre o divino e o humano. Na tessitura desses momentos finais, Jesus nos ensina a magnitude do amor incondicional, um amor tão vasto que abraça a humanidade em suas falhas, medos e anseios. Seu pedido de perdão aos seus algozes, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ecoa como um lembrete eterno da força do perdão, capaz de transcender o mais profundo dos agravos. A sede de Jesus, tanto física quanto espiritual, revela a vulnerabilidade humana e a sede da alma por algo maior que a existência terrena. Sua entrega, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é a expressão máxima de confiança e fé no Pai, um gesto de rendição e esperança que ilumina o caminho para a reconciliação e a paz interior. O véu do templo rasgado, ao expirar de Jesus, não é apenas um fenômeno sobrenatural. É um símbolo poderoso da nova aliança entre Deus e a humanidade, um convite aberto para todos, sem barreiras, sem intermediários, diretamente ao coração divino. Nestas narrativas, somos convidados a contemplar não só a dor e o sacrifício, mas também a resiliência e a capacidade infinita do coração humano para amar, perdoar e se regenerar. Assim, sobre estas palavras finais de Cristo, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor, com olhos renovados, inspirados a viver de acordo com esses ensinamentos de amor e misericórdia. Que possamos carregar em nossos corações a essência dessas mensagens, permitindo que elas nos transformem e guiem nossos passos em direção a um amanhã mais gentil, mais justo e repleto de esperança. Pois na essência dessas palavras finais, encontramos não o fim, mas o início de uma jornada contínua em direção à luz. E hoje, não deixe que todo esse sacrifício na cruz tenha sido em vão. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Nesse momento, quero lhe fazer um singelo convite. Se você deseja aceitar a Cristo em sua vida, fazendo jus a todo o sangue vertido na cruz, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.